pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Cíntia e hoje nós vamos corrigir a semana 4 do PET de Matemática 2021, Ensino Fundamental, 8º ano. Antes de começar, eu já peço a vocês que se inscrevam aqui no canal, curtam e compartilhem o vídeo. Então vamos para a correção. Questão número 1. A figura mostra a planta de um terreno, com a indicação de algumas de suas medidas. Qual é a área desse terreno? Bom, então nós temos aqui um terreno, né, que tem essa forma aí de um trapézio. Nós temos esta medida aqui, deixa eu pegar minha caneta. Então, nós temos essa medida aqui como sendo 20. Esta medida total, que é ao lado de trás do terreno, 34 metros. E esse 16, no meu entendimento, refere-se a essa altura aqui, né, que está indicada na setinha aqui. Então, nós podemos utilizar aqui, olha, para resolver essa questão, tanto a fórmula da área do trapézio, quanto a gente pode calcular as áreas aqui separadamente. A gente pode calcular, por exemplo, a área desses dois triângulos, a área retangular e somar esses valores também dá certo. Seja lá a forma que a gente vai utilizar, este valor aqui, que eu chamei de x, ele vai ter que ser encontrado. Por quê? Se eu for utilizar a fórmula da área do triângulo, eu preciso dele porque é a base, né? Então, a gente teria a base vezes a altura sobre 2 para determinar a área de cada um dos triângulos. Se eu for utilizar a fórmula aí da área do trapézio, eu precisaria deste valor e deste valor para eu descontar e achar a área da frente do terreno, que seria a nossa base menor, né? Então, de qualquer forma, eu preciso dessa medida e eu vou começar encontrando essa medida. Para isso, olha, eu tenho aqui um triângulo retângulo, eu vou aplicar o Teorema de Pitágoras aqui, onde o 20 é a hipotenusa, o 16 representa a altura, é um dos catetos, e o x vai ser o outro cateto. Então, nós vamos ter aqui, segundo o Teorema de Pitágoras, que 20 ao quadrado é igual a 16 ao quadrado mais x ao quadrado. Então, nós vamos ter que 400 é igual a 256, que é o 16 ao quadrado, né? 20 vezes 20, 400. 16 vezes 16, 256. Mais x ao quadrado. Aqui, olha, o nosso x ao quadrado vai ser 400 menos 256. O x ao quadrado vai dar 144. E o valor aí vai ser a raiz de 144, portanto, o nosso valor de x será 12. Então, nós já temos esse valor aqui, ó. Aqui mede 12, aqui também mede 12. E eu consigo terminar a área de frente aqui, né? Olha, porque se tudo tem 34 e a gente tira 24, que são essas laterais aqui, eu posso dizer que a frente do terreno, então, tem 10 metros, concordam? Agora, eu posso utilizar a fórmula que eu quiser. Tanto a fórmula da área do trapézio, quanto, como eu disse a vocês, eu poderia utilizar aí, fazer a área de cada um dos triângulos e também a do retângulo. É um caminho um pouco mais longo, mas é uma alternativa, tá? Você está fazendo alguma prova, você não lembra ali de cabeça a fórmula da área do trapézio, mas a do triângulo e a do retângulo são mais fáceis de lembrar, então é uma saída que você teria. Aqui, para ficar mais rápido, a gente vai utilizar a área do trapézio mesmo. Então, a área do trapézio é definida pela fórmula base maior mais a base menor multiplicado pela altura e dividido por 2. Então, nós temos a nossa base maior sendo 34. A base menor nós encontramos que é 10, vezes 16, que é a altura, né? A mesma altura que seria para o triângulo é a altura aí do trapézio, então, vezes 16, tudo isso dividido por 2. Então, a nossa área aqui, olha, vai ser 44. Aqui eu já vou dividir, olha, 16 está multiplicando, então, multiplicação e divisão eu posso dividir primeiro. Então, para simplificar, a gente vai dividir 16 por 2, a área fica 44 vezes 8, e multiplicando isso aqui vai dar 352 metros quadrados. Portanto, letra D é a nossa alternativa correta para a questão número 1. Questão número 2.
o marceneiro deve fazer uma cruz, como a figura, e quer saber quantos metros quadrados de madeira serão necessários para realizar o trabalho. Aqui também vão existir formas diferentes de você chegar nessa resposta. Você pode, por exemplo, olha, procurando a área das figuras menores, né? Olha, então aqui, olha, a gente tem um quadrado. Opa, meu ficou muito torto. Então aqui, olha, a gente tem um quadrado, né? De 1 metro quadrado de área. Aqui também nós temos mais um. Aqui também, né? Então a gente pode calcular esses 4 aqui, 1, 2, 3, 4. Ou a gente pode calcular aqui essa medida, olha. Vou mostrar para vocês. Essa medida maior aqui, olha, desse retângulo maior. Isso aqui não vai destacar. Mas essa medida maior aqui, olha, ela vai ter 5 metros quadrados, concordam? Por quê? Esta indicação aqui, olha, ela diz, eu vou chamar isso aqui de área 1, ela diz que a altura aqui, olha, esse valor dessa parte da cruz é de 5 metros. E a base é 1 metro, né? Então, a área 1 aí é 5 vezes 1, que dá 5 metros quadrados. E você tem aqui mais essa área 2, olha. Essa área 2 aqui, ó, elas vão ser iguais, tá? E vai ser 1 metro quadrado. Então, a isso aqui, olha, você soma, vou dizer aqui que a área 2 é igual a 1 metro quadrado. Vamos chamar de área 3, né? Para não confundir, embora elas sejam iguais. E a área 3 também tem 1 metro quadrado. Então, a área total é só a gente somar todos esses valores. Então, 5 mais 1, 6, mais 1, 7 metros quadrados. Então, essa aí é a quantidade, vou chamar de área T, área total. Essa é a quantidade aí de madeira que ele vai precisar para poder fazer essa cruz, ok? Vamos para a próxima questão, número 3. Ela pede para a gente observar cada uma das cenas a seguir. Então, na cena A, tem um menino e ele diz que a caixa tem 37 centímetros de altura. Na cena B, nós temos aqui duas pessoas, né, a Ana e o Vicente, e ele diz que o pano tem 5,5 palmos de comprimento. Na cena C, nós temos aqui alguns meninos brincando de esconde-esconde, né? Um deles diz para que ela conte até 60, para que todos se escondam, e ela começa a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Na cena D, nós temos aí um homem, né? E ele diz que para fazer uma receita, ele precisa de 1 copo de água morna. E aqui mostram 2 copos, e a gente pode perceber que são copos de tamanhos diferentes. Na cena E, ela diz que só temos mais estes galões de 5 litros. Né? Ok. Na F, nós temos aqui 2 crianças e uma diz: a primeira cena vai durar 8 minutos. Por fim, na cena G, nós temos a Esther e o Paulo. E a Esther está medindo a quadra e ela diz que este lado da quadra tem 37 pés de comprimento. Então, agora vamos ver o que está sendo pedido aqui nas perguntas. A gente vai responder as perguntas a partir dessas imagens. Então, a letra A pergunta se outra pessoa medir a altura da caixa na cena A, utilizando a mesma trena que o Caio, ela encontrará a mesma medida que o Caio encontrou? E por quê? Então, voltamos aqui na cena A, com o Caio medindo, e a resposta aqui é sim, né? A outra pessoa utilizando a trena vai encontrar a mesma medida. Por quê? Ele está usando uma ferramenta, né, que utiliza uma unidade de medida que é padrão. Então, a unidade, nosso sistema métrico decimal, ele padroniza aí as medidas. Então, se a unidade de medida é padrão, qualquer outra pessoa que fizesse a medida aí usando uma trena acharia a mesma quantidade, né, a mesma altura aí que o Caio achou para a caixa. Eu vou comentar cada uma delas e ao final eu vou deixar as respostas, para que vocês possam dar uma pausa no vídeo e conferirem com as de vocês, ok? A cena B, se a Ana medir o pano utilizando o seu palmo, ela encontrará a mesma medida que o Vicente? Por quê? Então, você pode olhar aí no seu pet, a cena B é onde o Vicente estava medindo o pano com a palma da sua mão, né? Se a Ana medisse também, ela vai encontrar uma medida diferente.
Porque, naturalmente, as medidas da mão, né, o tamanho do palmo de cada um, ele vai ser diferente. Então, o palmo, ele não é uma unidade padrão. Ele foi uma medida muito utilizada, hoje em dia é menos, justamente pelas diferenças que podem ocorrer. A mesma coisa com essa medida em pés, né? São formas de medir que já foram utilizadas, mas hoje já não são tão assim difundidas. Algumas são usadas em algumas situações, mas elas não são tão comuns mais, porque hoje em dia a gente utiliza, a tendência é utilizar as unidades que são padronizadas, para evitar que a gente tenha aí diferença nas medidas, né? A letra C fala que na cena C é possível observar algumas crianças brincando. Se outra criança estivesse fazendo a contagem da brincadeira, o tempo da contagem seria maior ou menor que a contagem feita por André. Bom, poderia ser maior, poderia ser menor, né? Isso vai depender muito da velocidade com que cada um iria contar. É claro que contar de 1 a 60 é a mesma coisa. Eu posso contar de 1 a 60, você também conta de 1 até 60. Mas como a gente não está ali, por exemplo, com um relógio, vendo um minuto inteiro passando ou um segundo inteiro passando, por exemplo, cada um pode contar com uma velocidade diferente. Então, pode ser que a outra criança conte mais lentamente que o André, ou talvez um pouco mais rápido. Então, pode variar. Esse tempo da contagem aí pode variar, já que está dependendo da velocidade com que cada um conta, né? Na questão D, diz que na letra D, qual dos copos o William deveria utilizar na receita? Então, voltamos aqui na cena D, olha, a gente vê que ele tem 2 copos de tamanhos diferentes. E aí, ele só diz que tem que usar um copo, ele não dá uma medida, né? Não dá uma medida em ml, por exemplo. Então, nós não temos como determinar qual dos copos ele teria que utilizar, porque são copos de tamanhos diferentes que vão ter cada um vai ter uma quantidade diferente de água. Então, só com a informação que ele deu de um copo e apresentando 2 copos diferentes, não é possível determinar quantos copos ele vai gastar. Letra E. Na cena E, a quantidade de água no galão está sendo medida em uma unidade de medida padronizada? Sim, né? Cada galão vai ter 5 litros de água. Vamos voltar aqui e dar uma olhada? Então, olha, eles têm 5 litros. É uma medida padrão. Então, a resposta aí para essa questão é sim. A F fala que na cena F, se alguma outra pessoa estivesse com o cronômetro na mão, a duração da cena seria diferente. Então, a gente vem aqui nessa do teatro, né? Então, não, utilizou um cronômetro, é uma unidade de medida padrão, está medindo o tempo corretinho num instrumento que utiliza essa medida padrão, então não seria possível mudar, não. É uma unidade padrão, então qualquer outra pessoa com cronômetro chegaria no mesmo tempo da cena. A G, na cena G, se Paulo medir o mesmo lado da quadra que Esther mediu usando seus pés, a medida será a mesma? Qual a medida será maior, a do Paulo ou da Esther? A gente volta aí para a última cena, olha. Quando a gente tem a Esther medindo o lado da quadra usando os seus pés, então a gente pode dizer que a medida que os dois encontrariam seriam diferentes. O Paulo certamente tem um pé menor que o da Esther. Então, ele contaria mais vezes os pés, né? Então, a medida que ele encontraria seria maior que a medida que a Esther. E isso varia porque o pé não é uma unidade padrão de medida, né, de comprimento. Ele já foi utilizado, ainda é utilizado em algumas situações, mas como cada um vai ter um tamanho diferente do pé, não é possível chegar aí sempre ao mesmo resultado, né? Pode ser até que 2 pessoas tenham o pé do mesmo tamanho, mas vai ser uma variação muito grande de tamanho. E no caso aqui, a medida que o Paulo encontrar vai ser maior que a da Esther. Por último, a letra H pergunta quais as cenas utilizaram as medidas não padronizadas e como você chegou nessa conclusão. Então, nós temos as cenas, eu tenho aqui as respostas para vocês conferirem, como eu prometi. Então, nós temos as cenas B, C, D e G, né? Que são as medidas que podem variar de acordo com a pessoa que estiver fazendo a medição. Então, tá aqui, olha, deixa eu colocar o maior possível, para que você possa visualizar. Você pode dar uma pausa no vídeo e conferir todas as respostas, né? Então, temos todas aqui respondidas com as devidas justificativas, né? Como eu já comentei com vocês,
vocês podem dar uma pausa aí e conferir as respostas, ok? É a nossa última questão. Eu encerro aqui o nosso primeiro vídeo, o nosso último vídeo, né, do volume 1. E antes de terminar, eu deixo aquele aviso para vocês, eu reforço um aviso que eu dei lá no primeiro vídeo. É muito bacana você se inscrever aqui, eu fico muito feliz que você acompanhe as correções aqui no canal, mas é muito importante também que você mantenha contato com o seu professor. Esse ano, além do PET, que corresponde a 60% da sua carga horária, também terão atividades complementares feitas pelo seu professor. E elas vão contemplar aí 40% da sua carga horária. Então, é imprescindível que você mantenha o contato com o seu professor, mantenha o contato com a escola, tanto para fazer atividade complementar, quanto para tirar alguma dúvida que você tenha. E se ficou alguma dúvida, você também pode deixar aqui nos comentários do vídeo, ok? Então, bons estudos a todos e até o volume 2.